Olha só, o Setembro Amarelo surgiu aí com a ideia de quebrar tabus, reduzir inclusive estigmas, estimular que as pessoas busquem e ofereçam ajuda. E hoje também a gente vai falar sobre isso. A gente recebe aqui a psicóloga Estela da Costa, que vai falar melhor aí sobre esse mês tão importante. Tudo bem, Estela? Bem-vinda. Bom dia, Luana. Bom dia. Muito obrigada. É super importante que você falou, quebrar esses tabus, né, no Setembro Amarelo e falar um pouquinho sobre a importância da saúde mental e dizer que não é somente em setembro, mas também todo ano que o transtorno, ele tá aí, tá em evidência e precisa ser comentado e a gente precisa prevenir, precisa promover essa interação. Inclusive, o setembro específico, ele é usado para conscientizar, né? Qual a importância dele? Então, o Setembro Amarelo, na verdade, no Brasil, ele começou em 2015. Porque ocorreu nos Estados Unidos, em 1994, um jovem de 17 anos, chamado Mike, em que esse jovem ele tinha um Mustang amarelo. E aí ele reformou esse Mustang e quando ele fez a reforma, ele acabou se suicidando. E parentes e amigos não perceberam que o Mike, ele tinha um transtorno. E aí ele recebeu várias mensagens e nessas mensagens ele recebeu justamente o tema da nossa campanha esse ano, que é "Se precisar de ajuda, fale". E dentro dessas mensagens tinha um lacinho amarelo. E é por isso que setembro, dia 10 de setembro, se comemora a prevenção contra o suicídio. Inclusive, da região norte, a gente teve um aumento aí de 26% no número de suicídio aí, enfim, para idosos, né? Como que a gente consegue prevenir isso? É possível? Tivemos, e esse aumento, isso aconteceu muito durante a pandemia. Infelizmente, a pandemia, ela trouxe não somente para os idosos, mas também adolescentes, a questão do automutilação e autoextermínio, que é o suicídio. Os idosos, eles são pessoas mais vulneráveis, assim como os adolescentes. Então, quando você já está numa faixa etária, você tem a perda de papéis, tem a perda do luto, tem a questão de que eu não sou mais útil para a sociedade. Então, o que eu vou fazer? Qual é o meu papel dentro da sociedade agora? A família acaba me isolando, os amigos estão morrendo, o meu cônjuge também, ou eu estou passando por um processo de separação, porque ocorre muito depois de uma certa idade, algumas pessoas se separam, e aí isso influencia muito para questões do luto. Como que a gente pode prevenir isso? Infelizmente, nós estamos numa era onde a nossa saúde mental está sendo muito afetada, principalmente pelas redes sociais. As redes sociais ela causam um impacto muito grande, porque ela mostra uma vida e um patamar que algumas pessoas não conseguem atingir, que não conseguem alcançar. E aí isso está trazendo para a nossa sociedade um adoecimento. Ao mesmo tempo que a inteligência artificial está aí para nos ajudar, ela também, em certo ponto, ela se contradiz. Porque as pessoas, elas vivem uma não realidade. E aí isso acaba acarretando alguns transtornos mentais que não é percebido. Às vezes por um colega de trabalho, por um parente ou um amigo. Porque a gente confunde muito a depressão, achando que a pessoa num estágio de depressão, ela vai ficar o tempo todo chorando, ou ela vai ficar o tempo todo triste, mas não é. São momentos bons, momentos ruins, em que a pessoa vai estar sorrindo, ela vai estar brincando, ela pode estar com uma dor imensa ali no peito e a gente deve desconhecer isso. Então, por isso que às vezes as pessoas são pegas de surpresa. Mas, nossa, mas fulano nem aparentava estar em depressão, porque a pessoa, às vezes, ela pensa que a depressão, a pessoa vai estar socada num quarto, parado, chorando, e não funciona assim, né? São momentos de alegria, como todo mundo, e, na verdade, a pessoa está ali sofrendo por dentro sem demonstrar, né? Exatamente. O que você trouxe é muito importante. As pessoas acreditam no que você trouxe. Mas fulano está triste, ele está depressivo. E não é verdade. Todo mundo pode ficar triste. A tristeza é um sentimento comum. A questão é quando essa tristeza ela é persistente. E aí, quando essa tristeza ela persiste por mais de 6 meses, é uma tristeza de longa duração, aí nós podemos dizer que há indícios de sintomas depressivos, mas não diagnosticar com depressão. E pessoas depressivas, nem sempre elas são pessoas que se isolam, é o contrário. Às vezes elas estão brincando, são as pessoas mais brincalhonas. Eu não tenho problema nenhum. Chega no trabalho sorrindo, conversa com todo mundo, brinca com todo mundo. Em casa é uma pessoa super sociável, tá sempre disposta a ajudar.
Aí tem pessoas que são muito irritadiças, estressadas. Às vezes as pessoas falam assim, cheguei ali na portaria, fulano não me deu nem bom dia. Aí vem outra pessoa e diz assim, mas é assim mesmo, fulano é assim, tá sempre irritado, nem liga, tá sempre de cara feia. É o contrário. Pessoas irritadas, estressadas, isso também pode ser um sintoma depressivo. E aí, quando a gente fala sobre a questão da prevenção do suicídio e falando sobre transtornos mentais, nós temos o que nós chamamos de 4D, que são os 4 elementos para diagnosticar se essa pessoa, ela de fato, ela está com ideações ou pensamentos suicidas, que vem a depressão, o desamparo, o desespero e a desesperança. E a questão da automutilação aí, que tem aumentado também nos jovens, como que a gente consegue enfrentar isso? De que forma lidar com isso? Muitos jovens que cometem a automutilação não é porque eles querem de fato se cortar, mas porque eles não conseguem ter um diálogo com os seus pais ou um diálogo nas escolas. E é por isso que a gente precisa reforçar que o Setembro Amarelo, ele não é somente uma campanha do mês, mas uma campanha do ano. Que essas crianças e adolescentes que se automutilam estão sofrendo algum transtorno, seja de ansiedade, um transtorno de pânico ou de toque. E, às vezes, essa criança ou adolescente estão querendo chamar a atenção dos seus pais, porque não se sentem vistas ou não se sentem valorizadas ou aceitas. E também porque tem alguns adolescentes que passam pelo processo de separação dos pais e não conseguem lidar, porque os pais fazem alienação parental e querem que esse adolescente ou essa criança decida, você vai ficar com a sua mãe ou você vai ficar com o seu pai? E aí a criança fica naquele limbo, com quem que eu vou? E quando a criança ou adolescente escolhe, e aí ocorre o quê? Ele se sente culpado. E como é que eu vou externalizar essa minha culpa? Através da minha automutilação. E aí vem a sensação de vazio. O que eu posso fazer para amenizar a culpa que eu estou sentindo? E é por isso que os índices de automutilação estão ocorrendo muito entre adolescentes. E também por questões que nós falamos das redes sociais, onde nós vimos a baleia azul e outros tipos de jogo. Hoje, as pessoas falam, mas é o Free Fire? Não. Nós temos agora que é o Roblox. É um novo tipo de jogo. E aí esse jogo, ele instiga crianças e adolescentes a terem comportamentos ansiosos, comportamentos automutiladores também. Meu Deus. Bom, de que forma, existem sinais assim que a gente pode perceber para poder apoiar uma pessoa que está passando por problemas mentais? Sim, geralmente as pessoas que estão com sintomas depressivos ou até mesmo sintomas ansiosos, porque as pessoas acreditam que quem tem ansiedade é só porque é uma pessoa que está elétrica ou o pensamento está acelerado. E é o contrário. A pessoa ansiosa, ela também se isola. A pessoa ansiosa, ela também fica agressiva em algum momento. Ela também se autossabota. Ela também tem um esgotamento mental. E aí, o que ocorre? Nós temos frases muito importantes. Geralmente, as pessoas que estão vivenciando um sofrimento psíquico nessa situação de ideações suicidas, elas sempre falam assim, eu sou um perdedor. Eu tô nesse mundo, mas eu não sirvo para nada, eu não sirvo para ninguém, eu não deveria estar aqui, eu poderia dormir o dia todo, eu não deveria fazer parte da minha família, se eu não estivesse aqui, seria melhor para minha família e para todos. Então, essa pessoa, ela se coloca numa posição de impotência, incapacidade, porque é assim que essas pessoas se sentem quando elas estão com ideações suicidas e pensamentos. Como que a gente pode oferecer apoio para a pessoa que está passando por isso? É muito importante que quando você tem um parente, ou um amigo, ou um colega de trabalho que está passando por uma situação, nós percebemos o comportamento. Mas nós estamos tão acelerados e preocupados com o nosso trabalho que nós não enxergamos que às vezes aquele colega que está ali, eu tenho uma rusga com fulano ou aquela pessoa me fez alguma situação, então eu não tô nem aí. Geralmente, quando isso acontece é porque essa pessoa está passando por alguma dificuldade, algum problema e ela não está sabendo lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos. E aí, o que eu faço para ajudar? As pessoas, elas têm a mania de colocar a sua necessidade à frente do outro.
Quando eu converso com um amigo, eu vou lá e eu falo assim, eu já passei por essa experiência, então você também vai passar. E é justamente o contrário. Uma pessoa que está numa situação de pensamento suicida, um transtorno psicológico, ela não precisa ouvir que você já passou pelo mesmo. É o contrário, ela precisa de acolhimento, ela precisa entender que o sofrimento dela deve ser valorizado, deve ser respeitado, que as suas emoções, os seus sentimentos são válidos e não dizer para essa pessoa que você vai estar ali para ajudar, porque muitas vezes a gente quer ajudar e acaba atrapalhando. Quando eu falo para alguém assim, eu tô aqui para te ajudar, mas nem sempre você vai conseguir estar ali para ajudar. Perfeito. Nem sempre você vai conseguir estar com essa pessoa. E aí o que ocorre? Essa pessoa fica sozinha. E aí a família também às vezes fala assim, mas isso é frescura. Fulano só fez isso ou só teve uma tentativa de suicídio porque queria chamar atenção. E não, gente, não é chamar atenção, não é drama, não é frescura. Essa pessoa não é falta de Deus, e porque não muita é gente falta fala de isso, Deus. né? É justamente o contrário. Muitas vezes essa pessoa, ela tem uma fé, ela tem a sua espiritualidade, e quando a gente está falando sobre espiritualidade, nós não estamos falando de religião, mas naquilo que essa pessoa acredita. E aí a família e os amigos invalidam isso por achar que houve uma tentativa, então só quis chamar a atenção. E se houve uma tentativa, é aí que nós temos que nos preocupar. Porque quando uma pessoa ela tenta suicídio, o suicídio ele não é individual. Mas fulano quis acabar com a sua própria vida, fulano quis se matar. Não, gente. O suicídio, ele é coletivo, porque ele envolve transtornos mentais, ele envolve situações econômicas, situações demográficas, que foi o que vocês falaram no início em questão da situação da imigrantes. Envolve também questões de políticas públicas, envolve questões emocionais e pessoais. Então, todo mundo participa do suicídio. E a pessoa que ela está num processo de ideação suicida, ela não está sozinha. Porque quando uma pessoa se suicida, aí a pessoa fala assim, igual você trouxe, mas fulano estava tão bem, fulano sorria, brincava, como que ele pôde fazer isso? Ele comunicou, ele falou, porque as pessoas comunicam, elas falam. Existem algumas estratégias, Estela, por exemplo, para evitar que isso aconteça? Primeira coisa, observar esse comportamento, acolher essa pessoa. Se você tem alguém que já passou por uma situação, uma tentativa de suicídio, e essa pessoa não conseguiu dar continuidade ao suicídio, observar. Evitar deixar objetos como remédios próximos a essa pessoa, armas, facas, qualquer tipo de objeto em que essa pessoa possa usar, até mesmo cordas. Nós sabemos que a maioria das mulheres são as que mais sofrem com transtornos psicológicos. Porém, em relação ao suicídio, são os homens que mais cometem suicídio. E o suicídio masculino, ele é um suicídio muito mais agressivo, onde ele pega uma arma, atira na sua cabeça, pega uma corda, se enforca, se joga na frente de um carro. Então, quando a gente faz esse comparativo, a gente entende que a questão, nós mulheres, nós temos uma rede de apoio. Homens, eles não têm essa rede de apoio, porque fica aquela situação. São ensinados a engolir o choro, né? Isso. Não pode chorar. Você não pode chorar, você tem que ficar calado. Você não é homem o suficiente se você tá chorando. Que tipo de homem é você fraco, que né? é fraco? Ou então, tá passando por uma separação e aí as pessoas fazem brincadeira. Só que a brincadeira que ela faz para aquela pessoa que tá naquele momento, porque a separação é uma questão de luto. É uma perda de um vínculo. Então, quando eu faço brincadeiras que não são brincadeiras, são ofensas e que atingem outro, isso dá munição para que essa pessoa instigue a cometer e pesquisar sobre como se suicidar. Se nós observarmos no Google, nós temos muitas pesquisas de como cometer suicídio. E não são somente de adolescentes, mas são de pessoas idosas. Por incrível que pareça.
Então, quando você diz assim, o que eu posso fazer, o que eu posso ajudar? Dizer para essa pessoa que você está ali, mas levar essa pessoa num psicólogo, um profissional capacitado que possa acolher e entender que essa pessoa ela está num sofrimento. Muitas vezes essa pessoa ela se sente invalidada. Eu, enquanto psicóloga, quando eu atendo pessoas que já tiveram tentativas de suicídio, eu faço um contrato anti-suicídio. Por que o contrato anti-suicídio? Para que essa pessoa ela entenda que eu estou ali por ela e que eu estou ali para ajudá-la, mas que ela também é responsável pela vida dela. Muitas vezes a pessoa ela não se sente responsável. E aí quando isso acontece, a família ela acaba e aí eu falei sobre os 4Ds, ela se sente desamparada. Então, ela precisa desse suporte. E também um outro suporte é o psiquiatra. Mas eu não sou doida. Porque é uma disfunção químico-cerebral, né? Não é falta de Deus. Às vezes é realmente o hormônio que está desregulado e a pessoa precisa ajustar isso com remédio, né? Então, muitas vezes as pessoas, né, acabam, por preconceito, falando, meu Deus, mas psiquiatra, mais remédio. Sim, gente. É uma disfunção químico-cerebral. Então, o seu cérebro tem hormônios desajustados. E com o remédio eles se regulam e aí a pessoa volta à vida normal, sem depressão. Então a depressão não é falta de Deus, é realmente o cérebro que às vezes pode estar com algum problema. Porque às vezes a pessoa pensa, mas fulano não tem nada, não tem dívida, tá ótimo no casamento, como é que tá doente? Como é que tá com depressão? Tá com depressão porque o cérebro tem alguma coisa desajustada, né, hormonalmente. Então, com o remédio, com o medicamento, a pessoa ajusta e aí sim a pessoa volta ao normal, né? Porque acontece muito disso também, né? Acontece. Geralmente as pessoas falam assim, depressão é doença de pobre, não de rico. Aliás, é doença de rico e não de pobre. E é o contrário. Todos nós estamos sujeitos a ter sintomas depressivos, todos nós somos ansiosos. A diferença é que existe a ansiedade generalizada e a ansiedade normal. Todos nós estamos sujeitos a um transtorno de pânico, o que ocorreu muito durante a pandemia. As pessoas, elas não conseguiam sair das suas casas para ir ao supermercado. E quando iam ao supermercado, elas ficavam com medo. Tiveram transtornos obsessivos compulsivos, de não tocar no outro. E isso influencia muito quando a gente fala em relação ao Setembro Amarelo. E como você trouxe, o nosso cérebro, ele tem uma disfunção. Então, é importante que você utilize medicação, não porque você é doido ou que você vai ficar dependente da medicação. Existe um prazo, né? Porque muita gente também tem esse preconceito, mas aí vai tomar medicamento para sempre, né? A família mesmo fica te desestimulando a usar. Não, eu não vejo a hora de você parar com esse remédio. Gente, o remédio existe um prazo, né? É até que os hormônios da cabeça se regulem. Melhorou, a pessoa para de usar medicamento de forma controlada, com acompanhamento médico, né? Então, às vezes a própria família fica, não, mas esse remédio, para que você precisa desse remédio? Fica com preconceito em relação, né, ao remédio, ao medicamento. O medicamento, ele é porque o cérebro, ele adoece da mesma forma que eu bater o meu joelho aqui e ferir. Porém, o joelho ferido, ralado, as pessoas conseguem ver. Agora, o cérebro não. A doença está aqui, né? Mas eu estou sentindo. Existe uma dor, existe né? Precisa de um tratamento, precisa de um medicamento, assim como o joelho que eu ralei. Sim. Quando a gente fala em medicação, é justamente sobre isso. Entender que não é uma questão de dependência, mas um apoio. Perfeito. E aí geralmente, a família não deixa que essa pessoa ela faça uso da medicação. A família acaba retirando a medicação ou até mesmo o próprio paciente, ele não toma medicação porque acha que não precisa. Sim. E é o contrário, não façam desmame de medicação por si só, porque quando você faz esse desmame sozinho, você tem alterações no seu cérebro. E essas alterações, elas podem trazer para você outros tipos de transtorno. Porque um transtorno, ele nunca vem sozinho. Ele sempre está acompanhado de outra comorbidade. Bom, como que a gente combate, inclusive, esse estigma em torno da saúde mental? Como que a gente, por exemplo, a pessoa que está em casa, que às vezes está passando por dificuldade, sente que tem algum problema, que não está normal, porque a gente se conhece, e às vezes fica com receio de procurar ajuda com a família, de falar sobre, de procurar um psicólogo, um psiquiatra. Como que a gente quebra esse estigma? Nós já estamos quebrando. A partir do momento que eu estou aqui com você e falando sobre isso, a gente já está trazendo que
todos estamos sujeitos a ter alguma alteração, algum transtorno. Como que a sociedade pode ajudar em relação a isso? Apoios na escola, palestras, falar sobre suicídio. Eu preciso dizer como que é o suicídio? Não. Até porque, se nós formos analisar dados, hoje no Brasil, o Brasil é o 8º país onde nós temos o maior índice de suicídio. Então, nós temos por dia 3 pessoas que cometem suicídio. Então, nós precisamos falar de suicídio, precisamos que escolas, que hospitais, que a família, que as pessoas entendam que falar sobre a vida é importante, mas também falar sobre a morte. Porque a gente sempre fala, você tem que viver bastante, porque a vida ela é importante, porque a vida é isso, a vida é aquilo. Mas só quem está sofrendo, só quem está passando por uma situação de suicídio ou uma tentativa, é como você trouxe. As dores da alma é de cada um, é subjetivo. Então, quando eu entendo que as minhas dores, eu preciso denunciar, eu preciso falar, eu não consigo. Mas se você conhece alguém, se você é um parente ou um amigo e você está percebendo que essa pessoa está se isolando, que o comportamento do teu amigo, do teu parente está modificando, você também pode ajudar. Exatamente. Mas como que eu vou ajudar se for uma pessoa maior de idade? Nós temos o CVV, que é o Centro de Apoio à Vida, onde você pode estar ligando, fazendo denúncias anônimas, onde você pode estar mandando e-mail, onde você pode estar entrando no site. Nós temos aqui em Porto Velho os CAPs, temos 3 CAPs, o CAPS Madeira Mamoré, o CAPS Três Marias e o CAPS AD, onde você também pode estar buscando ajuda e levando. E é muito importante que você mostre para essa pessoa que você vá junto. Porque às vezes a pessoa não consegue sozinha. Então, quando você está junto e você vai, a pessoa se sente mais confortável. Nós temos também as UBSs, que são os postinhos de saúde, temos as UPAs e nós temos outro local que é super importante, que é a porta de entrada. Para quem comete tentativa de suicídio, muitas pessoas não sabem, mas geralmente é o que ocorre. Primeiro nós chamamos o SAMU leva para o João Paulo. Dentro do João Paulo, essa pessoa ela é atendida por psiquiatras e após essa pessoa estabilizar o seu humor, o seu emocional, é encaminhado para algum desses CAPs que eu falei aqui ainda agora, e aí inicia o tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso, ele é importante que a família participe. É importante ter um grupo de apoio. Quais são esses grupos de apoio? Cônjuges, família, parentes, amigos, igreja, independente da sua religião. Então, todo mundo precisa participar. Toda ajuda é válida, né? Toda ajuda é válida. Porque o suicídio, ele é coletivo, gente. Ele não é individual e ele está crescendo. Hoje, a gente tem mais de 12.000% no Brasil. E essa é uma pesquisa feita pela Fiocruz. No Brasil, a gente teve um aumento muito grande. A taxa em 2022 foi de 26%, como você falou, de idosos. Mas nós temos taxas de crianças também. Crianças também têm tentativas de suicídio. Então, a gente precisa observar isso. Observar nossas crianças e nossos comportamentos. Quem quiser tirar alguma dúvida com você, como que faz para te encontrar? Pode me encontrar nas redes sociais, @psi.estelacosta ou pelo telefone 992520558. Perfeito, Estela. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Volte Luana. sempre.